Bom dia, presidente. Obrigado por essa oportunidade. Paula Vittoria, Il Manifesto. Posso sentar? Então, ao contrário das autoridades que o senhor encontrou, eu sou italiano, mas conheço muito bem o Brasil. Eu conheço o Brasil por necessidade. Eu sou professor universitário e não tinha opção de concurso no meu país. Consegui uma bolsa de pós-doutorado no Brasil, quando era o primeiro governo Lula. Depois passei um concurso na Universidade Federal, na UFRJ. Fiz 10 anos de carreira no Brasil e foi uma experiência extraordinária, porque vi naquela época uma universidade que historicamente é uma universidade de elite, se democratizar. Então essa democratização tornou possível também para mim, que venho da Europa, poder continuar a carreira universitária e também poder da América Latina em torno de um tema importantíssimo que é a educação popular. Educador que eu estudo há muito tempo, como Paulo Freire, não? Que foi perseguido pelo governo Bolsonaro. Então a minha pergunta é essa política que teve ProUni, o campus da universidade nas zonas mais pobres, nas zonas rurais, hoje tem uma renovação, tem uma reconstrução. Qual é o projeto do Brasil na questão da educação e da universidade? Porque aquela época foi uma época de vanguarda. Não era só eu, né? Mas muitas pessoas da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, iam no Brasil, porque o Brasil se tornou um país muito atrativo em termos de pesquisa e universidade. Olha, primeiro, obrigado pela sua preferência pelo Brasil e pelas universidades brasileiras. Eu digo sempre, e é importante que o povo italiano saiba, eu sou o único presidente do Brasil que não tive diploma universitário e sou o presidente que mais fez universidade na história do país. Nós fizemos mais universidades, nós fizemos mais extensões universitárias e nós fizemos mais escolas técnicas e mais institutos federais. Agora mesmo, nós estávamos há 7 anos sem que houvesse investimento em bolsas, sabe, de formação de mestres, de doutores e de pesquisa. Nós agora acabamos de colocar mais de 4 bilhões de reais no CNPq para que a gente volte a ter bolsas e a incentivar as pessoas a continuarem estudando. Nós agora tomamos a decisão de fazer escola de tempo integral no ensino básico e no ensino médio. Vamos tentar garantir que os jovens fiquem o dia inteiro na escola e, ao mesmo tempo, nós tomamos uma decisão a semana passada de fazer as pessoas se alfabetizarem no tempo certo. Ou seja, depois da pandemia, nós temos uma quantidade enorme de crianças que estão no 2º grau e que não sabem nem ler nem escrever. Então, nós agora tomamos uma atitude de fazer muito investimento para que a gente possa fazer com que a qualidade da educação, no 1º e no 2º ano, permita que uma criança saiba ler e escrever já no 2º ano escolar. É uma pequena revolução que nós vamos fazer, nós vamos voltar a investir em Universidade Federal, nós vamos tentar voltar a investir em escolas técnicas. Eu não sei se você sabe, no Brasil o presidente não costuma reunir com reitores. Eu não sei porquê, mas nós já tivemos ministros da educação que eram reitores e que não se reúnem com reitores. Eu todo ano me reúno com todos os reitores das escolas das universidades federais e das escolas dos institutos federais para ouvir dos reitores a dificuldade que eles estão tendo nas universidades para poder a gente implementar os recursos necessários. No meu governo é proibido falar a palavra gasto quando se trata de colocar na educação. Educação é investimento puro e é o mais sagrado investimento que a gente possa fazer no Brasil ou em qualquer país do mundo, porque com 5 ou 6 anos você tem um profissional qualificado que pode ajudar o país a ser mais competitivo, tanto do ponto de vista de quantidade quanto do ponto de vista de qualidade da sua capacidade produtiva. E é isso que nós estamos fazendo no Brasil. Nós vamos continuar investindo muito em educação, vamos continuar apostando muito na formação das nossas crianças e dos nossos jovens, porque vocês sabem que não existe nenhum modelo no mundo de país que se desenvolveu sem antes fazer investimento na educação.
Então a educação para nós é uma prioridade junto com o emprego e junto com o combate à fome. Bom dia, presidente. Denise Eudorice, da Record TV. Eu vou ficar sentada aqui para não atrapalhar o pessoal. Antes de embarcar para a Europa, o senhor, na live de segunda-feira, criticou mais uma vez a questão da taxa de juros do Brasil. E ontem o Copom decidiu pela manutenção em 13,75%. Então, eu gostaria, por favor, que o senhor comentasse essa decisão. Apesar de toda a pressão do governo, se o senhor acredita em algum tipo de boicote, como disseram alguns integrantes da Fazenda, e sobre o acordo com a União Europeia, há expectativa ainda de finalizar essa negociação esse ano, como o senhor disse lá em Madrid? Obrigada. Olha, quem disse a palavra boicote foi você, não fui eu. Olha, deixa eu te dizer, não se trata do governo ficar brigando com o Banco Central. Quem está brigando com o Banco Central hoje é a sociedade brasileira. A Confederação Nacional das Indústrias está brigando com o Banco Central. A Federação das Indústrias de São Paulo, que é a maior do Brasil, está brigando com a taxa de juros. Os varejistas do Brasil, os maiores varejistas do Brasil, estão brigando com a taxa de juros. Os pequenos e médios empreendedores estão brigando com a taxa de juros. As pessoas que precisam de crédito para tocar a economia e tocar as suas atividades estão brigando com a taxa de juros. Porque é irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juros de 13,75 com a inflação de 5%. Ou seja, cada vez que reduz meia inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano, às vezes 18% ao ano. Os bancos não estão emprestando dinheiro porque ninguém pode tomar dinheiro. Nós temos 72% da sociedade brasileira endividada com algum tipo de dívida, mesmo que seja pequena. Então, o problema não é do governo, o problema é da sociedade brasileira. Eu tenho cobrado dos senadores. Foram os senadores que colocaram esse cidadão lá. Então, os senadores têm que analisar se ele está cumprindo aquilo que foi a lei aprovada para ele cumprir. Na lei que está aprovada, ele tem que cuidar da inflação, tem que cuidar do crescimento econômico e tem que cuidar da geração de emprego. Então, ele tem que ser cobrado, é só isso. Quando o presidente indica o presidente do Banco Central, quem era cobrado? Era o presidente. Você tem noção de quantos presidentes do Banco Central o Fernando Henrique Cardoso afastou? Foi 3 ou 4 que ele afastou, porque o presidente indica que o cara não está fazendo o trabalho bom, afasta ele. Agora não. Agora o presidente não pode fazer nada porque ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo Congresso Nacional, pelo Senado. Então, o Senado é que tem responsabilidade de cobra dele. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Ele não tem explicação. Não existe explicação aceitável porque a taxa de juros está a 13,75. Não existe. Nós não temos inflação de demanda. Você utiliza os juros para controlar a inflação. Quando você tem uma demanda muito grande, você aumenta a taxa de juros para diminuir o crédito e diminui o consumo. Nós não temos isso no Brasil. Então, sinceramente, eu acho que esse cidadão está jogando contra os interesses da economia brasileira.